Olá, sou o Carlos Carneiro, discente do curso de História da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e junto com os meus colegas Karen Xavier e Juarez Martins, abordaremos nessa aula a colonização da América e as múltiplas visões. Essa proposta do vídeo aula faz parte da disciplina de História da América 1, ministrada pela professora Heloísa Monteiro, como requisito avaliativo da terceira unidade. Nosso objetivo é apontar a vocês a conquista da América e levá-los a refletir sobre o domínio dos mares e as formas de organização política dos europeus e indígenas, sinalizando os conflitos, a dominação e a contribuição, aliás, e a conciliação entre eles, né? Dessa forma, perpassamos pelas resistências indígenas, invasões e a expansão na América pelos europeus, é claro. Desejamos que vocês consigam perceber a ação dos europeus, as razões mercantilistas e o domínio do mundo atlântico, e assim analisar os impactos da conquista europeia na América para os povos e identificar as formas de resistência dos povos indígenas, dos povos nativos, né? Sabemos que nessa aula não daremos conta de elucidar todo o processo da colonização da América e de como os povos indígenas do Brasil resistiram e resistem para manter a cultura e as suas etnias, né? O que faremos enquanto futuros docentes é uma provocação para que você, enquanto estudante, aguce a curiosidade e busque em outras plataformas e fontes mais informações e assim possa ampliar seus conhecimentos acerca do assunto. Nós subentendemos que vocês têm muito ou algum conhecimento sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil, né? E como foram as primeiras relações entre os colonos e os povos nativos. Primeiro, é preciso que a gente desconstrua aquela ideia de que o Brasil foi descoberto. Isso é um equívoco didático, né? Pois os portugueses, ao desembarcar aqui, logo se depararam com os diversos povos nativos. Eram indígenas com hábitos diferentes em relação aos costumes, né, a cultura da sociedade europeia. E por isso, pejorativamente, os portugueses, os europeus, classificaram os nativos como selvagens, índios, né? Tudo isso foi construído de forma cultural, né? Fontes históricas nos revelam que os indígenas foram historicamente construídos nas crônicas e também pelas cartas, como, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, por representações marcadas pelas perspectivas colonialistas, em decorrência de seus apagamentos e exclusões. Por isso, eles não podem ser reduzidos a essas representações. Mas foi assim, infelizmente, que a historiografia nos apresentou. Por isso, essa aula, né, vem problematizar as representações e discutir as condições de produção do conhecimento sobre a América e os povos indígenas na literatura e nas crônicas coloniais, e assim rever as condições de produção das representações dos povos nativos no cenário da conquista da América, buscando romper, né, com a universalização e a naturalização das imagens dos indígenas e europeus na história, trazendo novos olhares, novo debate e outras reflexões. Vemos que em alguns livros didáticos, livros especificamente de história, ainda permanece formando pelo viés dos saberes eurocêntricos, que constroem uma verdade, né, sobre os povos indígenas e a América colonial, ao enunciar
e fazer circular representações preconceituosas a respeito do passado e identidades indígenas. Esses livros, né, também possuem o poder de reiterar representações que funcionem como matrizes e efeitos de práticas e concepções que criam identidades diferentes, desigualdades, hierarquias e exclusões sociais. Era muito comum, né, a troca de cartas e crônicas entre os navegadores, viajantes e exploradores. E não foi diferente com os colonizadores, que chegaram na América e aqui no Brasil. É fundamental que nós, enquanto professores, utilizemos as mais diferentes fontes para ilustrar os temas tratados nas aulas de história, para melhor problematizar, confrontar e gerar condições de reflexão, questionamento e produção crítica. Pois um só documento, enquanto fonte histórica, pode tirar a voz de outros indivíduos, de outros seres, né? Desse modo, o professor de história deve adotar procedimentos metodológicos que trate as crônicas, as cartas, como objeto de pesquisa histórica, como a voz dos sujeitos históricos, né? Você entendeu? Compreendeu o porquê que a gente tem que confrontar e trazer os documentos e fontes para não ficar uma única voz, né, sendo dito pela sua perspectiva. Compreende então o equívoco didático que foi o ensino de história em nossa formação inicial, na formação básica, né? Então, ao nos depararmos com um documento antigo, como muitas crônicas espanholas e a própria Carta de Pero Vaz, né, devemos questionar: para quem foi dito? Para quem foi escrito? Quem disse? Onde? Quando? E por quê? Todas essas questões são trilhas que nos levam a refletir e confrontar o que já sabemos com o que é dito pelos os estudiosos, pesquisadores que não se cansam de produzir conhecimentos por meio da ciência. Eu vou apresentar aqui um assunto aqui. Esse assunto é conhecendo os povos índios brasileiros, né? E se tratando em índios em terra brasileira, nós temos que entender, né, que os índios são povos que vivem atualmente, né, aqui no Brasil, e chegaram aqui chegaram aqui há séculos atrás. Quando os portugueses chegaram por aqui, a missão dos portugueses era chegar em terras indianas e não em terras americanas. E houve esse equívoco, né, que eles não chegaram em terras americanas e sim em terras... Não chegaram em terras indianas e sim em terras americanas, né? E ao chegar em terras americanas, eles encontraram aqui povos, e esses povos eles deram o nome de índios, né? Deram o nome de índios, e isso foi um equívoco, porque na verdade foi um entendimento que eles, por parte dos portugueses, né, que é um equívoco na questão de ele entender que tinha chegado em terras indígenas da Índia, e aí ele levou esse nome, né? Mas na verdade é por isso que às vezes a gente pode entender que será que na verdade se os portugueses não tivessem chegado por aqui e conhecido esses povos, os índios tinham levado esse nome, né? Isso é uma dúvida. Isso é uma dúvida que a gente temos que verificar, pesquisar para ver essas questões. E, né, outra questão importante é quando os portugueses chegaram por aqui tinha uma faixa de 5 a 7 milhões de indígenas, né? E com o tempo
né, esse número ele veio diminuindo, né, diminuindo bastante, falta de algumas políticas, né, públicas e sociais. Aqui no censo de 2010 se diz que atualmente aqui no nosso país só tem uma quantidade de 817 mil índios, né? É uma quantidade muito pouca, se tratando uma quantia que tinha antes, né, quando os portugueses chegaram para aqui. A gente sabe que isso tem muitos anos, né, que se passaram, mas a gente sabe muito bem, se tivesse tido uma conservação de lá para cá, eu acredito que essa quantidade, eu acho que tinha rendido e não diminuído, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita em 1500 e é considerado o primeiro documento oficial da história do Brasil. E também o primeiro texto literário. Certamente Caminha sequer imaginava que estaria escrevendo o primeiro documento oficial da história do país, e que muitos historiadores consideram como o registro de nascimento do país. Esta carta ela foi perdida por alguns anos e ela foi achada em 1973 e foi publicada em 1817. Pero Vaz de Caminha ele foi nomeado escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral e ele estava lá para que detalhasse sobre a viagem e sobre as novas terras. Então ele escreveu a carta para o rei Emanuel I e falou sobre a estadia das novas terras, que foi em Porto Seguro, na Bahia. Na carta ele retrata que avistaram homens nas praias com suas nudez, com pinturas. Inclusive, na carta, ele fala sobre a nudez como suas vergonhas. Em um trecho da carta, ele diz: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roca de xadrez, ali encaixada de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que sobre a ponte de boa grandura e raspado até por cima da orelha. Então esse é um trecho da carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha. E após conquistarem a América, o impacto foi tão grande que milhares de índios morreram. Morreram por doenças que foram trazidas pelo velho mundo, como diziam eles, e também pelo trabalho forçado. E por fim, farei algumas perguntas para que vocês possam pensar a respeito. Você acredita que a prática do escambo, abre aspas, a oferta de tesouras, facas, espelhos e agulhas, fecha aspas, da parte dos colonizadores pode ser considerada uma relação pacífica entre os indígenas e os europeus? Diga a respeito da escravização indígena. Você acha que o Brasil passou por esse processo? Qual a situação atual dos povos indígenas e quais os principais tipos de moradias dos mesmos?